Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Yannick Leal. Eu sou médica endocrinologista pediátrica. Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre mim, para você entender por que eu estou vindo aqui nas redes sociais, no YouTube, falar sobre a minha experiência, porque isso poderia ficar no consultório atendendo, né? Mas assim, com o passar do tempo, você vai descobrindo novos propósitos na vida. E eu realmente acredito que poder compartilhar com as pessoas uma jornada que me ajudou, que me fez crescer e pode ajudar as pessoas também a darem um passo além para melhorar de vida, isso é benéfico, tanto para mim quanto para quem acompanhar essa jornada. Né? Minha intenção é colaborar de alguma forma. Não, eu não sou coach, não pretendo ser coach, mas eu acredito que pela experiência que eu passei, eu acumulei certos conhecimentos que foram além da faculdade de medicina, além do que a faculdade de medicina me forneceu, né? E eu acho que a gente tem muito a aprender com a jornada de outras pessoas que passam por experiências que às vezes nós não tivemos oportunidades, mas podem agregar alguma coisa para a gente. Então era isso que eu queria dividir com vocês. Então, eu sou formada em medicina pela Universidade Federal do Maranhão. Antes eu cheguei a fazer odontologia, não me identifiquei com o curso, mas mais por uma questão de habilidades manuais que eu não tinha e não consegui desenvolver. E sempre tive na mente assim a ideia da medicina, né? Como na odonto eu não consegui me identificar, mas ainda fiz alguns períodos. Acabei fazendo curso de medicina e no final da faculdade acabei me identificando muito, apaixonei pela pediatria. Fiz pediatria aqui no Hospital Universitário de São Luís. Desde a faculdade, uma das minhas opções era fazer endocrinologia. Não imaginava eu que seria endocrinologia pediátrica, mas eu era bolsista PIBIC e no meu projeto de pesquisa a gente trabalhava com DDS, distúrbio de diferenciação sexual, o que mexia um pouco da endocrinologia pediátrica. Fiz um estágio na Unicamp e ali naquele momento eu entendi que o meu caminho seria endocrinologia pediátrica. Então quando eu fiz pediatria, eu já sabia que eu faria uma sub e que essa sub seria endocrinologia pediátrica. Eu fiz um estágio na Escola Paulista de Medicina, me identifiquei com o serviço e então já tinha como objetivo voltar e tentar a residência, o estágio para endocrinologia pediátrica. E voltei de São Paulo em 2014 para São Luís, porque eu tinha certeza que eu voltaria para São Luís, né, já com título de pediatria e com título de endocrinologia pediátrica, né? Então aí já vai um ponto assim que eu digo assim, né? Na minha época a gente, pelo menos no serviço onde eu estava, não se pontuava tanto a questão de título, mas eu sempre me questionava porque eu via outras especialidades tratando o título como uma coisa realmente importante, e pode não ser importante para ninguém, mas é importante para a gente sim, como profissional. Eu acho que o médico tem que prestar o título, não é só a residência. Eu acho importante você prestar o título, porque no mínimo garante que você estudou aquele conteúdo e revisou aquele conteúdo, tá? Então, para quem está me ouvindo, esquece essa história de dizer assim, mas vai fazer o título para quê? Vai fazer o quê com esse título? Vai pendurar na parede? Também é uma opção, porque é um quadro belíssimo, né? É um mérito seu, é uma honra ao mérito. Eu sou apaixonada pelo meu quadro de título, pelos meus 2 quadros de título, porque mostra todo o seu esforço ali, ele está congregado naquele quadro, né? Mas fora isso, para você prestar concurso, vai ser importante, porque vai contar ponto, né? Garantiu que você estudou aquele conteúdo para fazer a prova. E quando eu voltei, não foi tão fácil, assim, foi, eu vou voltar para São Luís, eu imaginava que ia ser mais fácil, né, ter uma oportunidade, porque eram poucos na cidade, mas não é bem assim. Então, no começo eu fiquei meio frustrada, porque não tinha concurso,
não tinha opção de trabalhar na minha área, não era tão conhecida em endocrinologia pediátrica também. E aí me apareceu uma oportunidade, eu recebi um convite para trabalhar com gestão. Nunca tinha trabalhado, mas sempre me interessei pela questão da forma de atendimento, como você deve tratar o paciente. Não sabia quais eram os nomes disso, mas eu tinha um cuidado especial porque era o que eu acreditava, né? Atendimento ao público diferenciado, não é porque o paciente está lá que ele está por necessidade, por isso ele deve ser tratado com rispidez ou qualquer outro tipo de atitude que não seja cuidado e atenção. Eu acredito que a gente tem que tratar o paciente como a gente gostaria de ser tratado, em onde quer que você esteja, né? E aí eu tive esse convite para trabalhar com gestão. Eu não tinha experiência, mas como trabalhar de atendimento de emergência, urgência e emergência não era muito meu perfil, eu me agarrei nessa oportunidade e decidi que eu ia me capacitar para isso. Então, eu fui fazer MBA, Gestão em Saúde, pela FGV, o que abriu muito minha cabeça, Eu digo assim que abriu a caixa de Pandora, né? Porque a gente faz a faculdade de medicina é uma parte técnica, você aprende a tratar a doença, né? Você às vezes nem chega a aprender tanto a acolher o paciente, a depender de onde você faça a faculdade, a depender onde sejam os seus rodízios, é tão técnico que você só foca na doença, né? Então você tem que ficar atento para não entrar no automático e enxergar o paciente não pela doença, mas sim pelo paciente, pela pessoa. E aí eu fui fazer esse MBA, me encantei pela área de gestão. Do convite de diretora clínica, eu recebi o convite para ser presidente da empresa, que era uma empresa de saúde, uma empresa pública de saúde, então geria as unidades de saúde do estado, e foi um desafio enorme para mim, como pessoa, como profissional. Não foi fácil, mas eu aceitei o desafio, né? E eu tentei dar o melhor de mim, no que eu tinha para oferecer, e me confiei no que eu acreditava ser o certo, né? Passei esse tempo como diretora clínica e presidente e decidi também fazer o mestrado de gestão em saúde, aqui também em São Luís, porque é uma área que realmente eu gosto, né? Até então eu não tinha investido no consultório particular porque eu acreditava ainda que não era o momento e ainda não tinha desconstruído na minha cabeça aquelas ideias colocadas lá na época da faculdade, que o consultório não rende, que é muito trabalho, que você tem que depender de plano de saúde para se manter, que você vai pagar para trabalhar. Então aquilo ainda estava ali guardadinho na minha cabeça, até que eu precisei tomar uma decisão por conta das minhas filhas. São pequenas ainda, né? Especialmente pela caçula, que depois que ela teve uma condição de saúde bem grave, isso virou a chave na minha cabeça em relação à qualidade de vida, né? Eu já acreditava, mas não tinha tanta determinação para resolver, porque hoje eu enxergo que eu estava no automático de trabalhar muito e inconscientemente aquilo ali já fazia parte da minha rotina, mas por conta do que minha filha passou, eu decidi que eu ia dar um basta nessa correria, nessa loucura toda, e ia investir no consultório particular, que ia me dar uma oportunidade de ter mais qualidade de vida. E assim eu fiz. Não foi fácil, porque eu não tinha essa expertise, mas eu fui atrás de estudar as melhores formas de montar o meu consultório com a cara, com o jeito que eu queria, que eu achava que o paciente ia se sentir confortável, poder oferecer uma experiência ao cliente como eu gostaria de ser tratada, né? Então, se você quer cativar o seu paciente, você tem que se preocupar em como ele está sendo tratado, né? Cada pessoa de um jeito, obviamente, mas essa reflexão você pode fazer como eu gostaria de ser tratado.
como eu gostaria que meu filho fosse tratado. Então, desde a concepção, eu convidei um profissional para desenhar, para fazer o projeto, né, as cores que tivessem a ver. Então, assim, não é fácil, porque a gente não treina isso, né? A gente não treina isso. Mas é como se fosse um filho nascendo, foi a construção de um sonho e tá dando muito certo, né? Tá dando muito certo. Eu arrisquei porque eu não tinha reserva, então eu fiz tudo no cartão de crédito, mas deu certo. Então, essa experiência eu queria dividir com vocês. Claro que não foram flores assim, né? Simples assim. Eu gravei de forma resumida, mas era para vocês entenderem um pouco da minha jornada.